Eu vou chamar para essa conversa Sérgio Vale, economista da MB Associados, nosso especialista aqui na CNN. Sérgio, essa minha conversa me mostrou assim que a provocação que a Haddad fez sobre os juros não é o tom do diálogo que eles tentam manter com o Banco Central. É importante essa ponte? Bom dia. Bom dia, Thaís. Olha, o diálogo sempre é importante, não tenha dúvida, né? A questão toda que a gente tem visto desde o ano passado em relação ao Ministério da Fazenda, ao Haddad, especificamente o Banco Central, é um certo desconforto que o ministro coloca em relação à taxa de juros, ao que a política monetária está indicando hoje. Mas aí, de fato, eu acho que precisa ter cada vez mais uma resposta efetiva por parte do Ministério da Fazenda em relação ao que vai fazer sobre a política fiscal. Os primeiros passos já apareceram semana passada, mas precisa ter uma contundência também em relação ao que vai ser os números fiscais esse ano, o que vai ser o arcabouço fiscal, e aí, a partir disso, o Banco Central vai trabalhar com a política monetária, com a taxa de juros no futuro. Esse ruído que se cria desnecessário com esse discurso que é feito em relação ao que o Haddad fica desconfortável em relação à política monetária é desnecessário. Eu acho que precisa mostrar esse trabalho em relação ao Ministério da Fazenda e quando perguntado sobre Banco Central, sobre política monetária, o Haddad deveria falar, olha, isso é trabalho do BC, a gente está fazendo a nossa parte, naturalmente, consequentemente, as coisas vão acontecer no futuro. Sérgio, vou pedir para você esperar um pouquinho, que eu vou trazer um outro tema para a gente tratar aqui, porque é o seguinte, a equipe econômica quer a aprovação da reforma este ano no Congresso Nacional, não é só um avanço do debate, não. E eles não querem abrir mão desse otimismo para um desfecho de um debate que acontece há décadas no país. De novo, nessa conversa que eu tive com interlocutores do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles me disseram que o principal objetivo dessa reforma, que vai ser proposta e vai ser tocada pelo governo, é mexer nos impostos indiretos, que são aqueles que incidem sobre o consumo. Bom, são os impostos indiretos que fazem do sistema brasileiro um dos piores do mundo, além de transformá-lo num sistema ultra-regressivo, ou seja, os pobres pagam mais impostos do que os ricos. E me disseram, não estamos considerando fazer a reforma pela metade, ou seja, vamos começar essa discussão, vamos até o fim, segundo me disse o integrante da equipe econômica. Vamos lembrar aqui que no governo Bolsonaro a reforma foi diluída com foco no imposto de renda, um projeto acabou sendo aprovado na Câmara dos Deputados, empacou no Senado. Sérgio Vale volta para cá. Sérgio, qual a tua expectativa para o encaminhamento de verdade dessa reforma? Temos Bernardo Api na secretaria responsável por esse debate, ele que é a grande referência, autor da proposta que está na Câmara dos Deputados. Qual que é a tua avaliação e expectativa para a taxa de sucesso que deseja a equipe econômica? Thaís, eu tenho a impressão que a gente vai ter boas notícias em relação à reforma tributária esse ano. Pela primeira vez, como você falou, em décadas, a gente tem um arcabouço pronto já na Câmara e no Senado de discussão para começar a conversa. Tem o API que fez uma boa proposta, que é a base da PEC 45. Há interesse dos governadores, dos prefeitos para essa conversa avançar. Alguma resistência de alguns segmentos, especialmente serviços de agricultura, mas é só sentar para conversar. Eu acho que tem muito espaço para avançar e a gente conseguir aprovar uma boa reforma tributária até o final desse ano. É salutar, é importante o governo sinalizar que vai avançar com a reforma de bens e serviços, que é a que está mais avançada, que tem uma proposta pronta na Câmara e no Senado nesse momento. Então, assim, eu tenho a impressão que a gente vai conseguir avançar com essa reforma finalmente, né? Cada governo tem sua marca de reforma importante. Eu tenho a impressão que esse governo vai ter a reforma tributária para dizer que é sua, para dizer que foi aprovada. Eu acho que até o final do ano, não vai ser fácil, não vai ser rápido, eu acho que até o final do ano a gente consegue aprová-lo. Dado o tamanho do espaço de tempo que esse debate consome do Brasil, se aprovar em um ano já vai ser muito. Sérgio, para a gente terminar, passada a primeira surpresa positiva com a iniciativa da equipe econômica de apresentar um plano fiscal, inclusive para superar a agenda de gestão de crise pelos ataques em Brasília, começou a cair a ficha sobre qual é o tamanho do plano fiscal proposto, qual é a sua eficácia, e a minha impressão é de que, no final, ficou faltando bastante coisa ainda do plano fiscal do governo, né? Qual a tua leitura? Acho que a expectativa de todo mundo é em relação ao arcabouço fiscal que vem pela frente, né? O que vai ser o regime fiscal. Mas acho que do discurso que foi feito semana passada, Thaís, por mais que os números sejam de fato excessivamente otimistas, né? A gente não vai atingir um resultado primário positivo esse ano, quase com certeza, mas o ministro assumir que a gente tem um déficit provável de ser atingido de em torno de 1% do PIB é importante, né? É a assunção de que, olha, a gente não vai conseguir entregar um superávit, o déficit vai ficar mais ou menos metade do que se
estimava anteriormente pela lei ordinária para esse ano, e eu acho que essa percepção de realidade do que vai ser o desafio fiscal esse ano é importante. Agora, todas as fichas estão lançadas em relação ao que vai ser o próximo arcabouço fiscal, que é o que o mercado, de fato, está sob interesse agora. Ô Sérgio, você deve ter ouvido a Priscila Yazbek agora há pouco falar de Davos. Eu comecei com você falando de Brasil, quero continuar falando de Brasil, mas agora olhando para a expectativa da participação de Haddad. É inevitável fazer comparações com o que foi a primeira participação de Paulo Guedes como ministro de Bolsonaro em janeiro de 2019, quando ele prometeu que ia zerar o déficit. Haddad deve chegar mais cauteloso com relação a isso, inclusive aproveitar o acolhimento que o Brasil deve ter em função dos ataques e da expectativa pela pauta ambiental. Qual é a bandeira que você acha que o Brasil deve hastear em Davos? Eu acho que essa bandeira fiscal realista que o Haddad leva para lá é importante, né? O Guedes, de fato, chegou em 2019 excessivamente otimista, faltava um pouco de experiência em relação ao Brasil naquele momento. O Haddad tem experiência de Prefeitura de São Paulo e sabe a dificuldade de conseguir entregar um resultado fiscal logo de cara, assim. Então, esse realismo fiscal dos números é importante, e essa questão ambiental acho que é a grande diferença, né, Thaís? Em relação a 2019, aí é uma mudança radical em relação ao que a gente tinha no passado. Então, assim, tem perspectivas muito positivas do ponto de vista da sinalização fiscal e da sinalização ambiental que o governo vai levar. Então, eu acho que é um bom começo que a gente vai ter por lá. E essa dobradinha de Marina Silva e Fernando Haddad leva um peso institucional a Davos? Com certeza, especialmente a Marina, né? O Haddad, digamos, pode ter ainda alguma incerteza em relação ao que ele vai apresentar, porque de fato ainda falta essa discussão em relação ao arcabouço fiscal, há um pouco desse ruído em relação ao Banco Central, então assim, há um restinho de dúvidas ainda que a gente vai precisar sanar ao longo do ano. Mas a Marina é com certeza um ponto muito positivo de começo. Davos com certeza vai conseguir fazer um cenário bastante positivo para a questão ambiental no Brasil, e aí tem a oportunidade de investimento, né, Thaís? Tudo isso que a Marina vai poder trazer aí de avançar na questão ambiental significa no futuro poder aumentar o investimento direto estrangeiro no Brasil e melhorar a percepção de risco do país, que é o que a gente está querendo agora. Muito bem, Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, aqui começando a semana com a gente. Sempre bom te ouvir, meu caro. Boa semana para você.